Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esta live, né? Porque além de eu estar aqui ao vivo, mas depois também eu baixo essa live no YouTube para quem quiser ir lá assistir. O nome do meu YouTube é As Misericórdias do Senhor, né? Para quem se interessar de ir lá, depois querer ver todos os estudos de Daniel, do livro de Daniel, e também de outros assuntos que lá tem, de outros vídeos que foram por mim feitos e também de outras pessoas. Quem quiser se aprofundar na palavra de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês compartilhem esta live com os amigos de vocês, para que outras pessoas também possam ter o conhecimento da palavra. Seja bem-vinda, Maria Eugênia, né? Tem aqui também Costex, o Gui. Eu não sei se o Gui que aparece aqui para mim é o Gui que também faz live a pregar a palavra de Deus. Se for, é um prazer também ter aqui o Gui, né? Seja bem-vindo também, todos são bem-vindos, né? E peço que vocês compartilhem para mais pessoas alcançar e ter o conhecimento da palavra, né? E então hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao livro de Daniel, hoje no capítulo 10 de Daniel, né? Então, para quem sabe, para quem não sabe, Daniel é um livro profético, né? Para esses dias que nós estamos vivendo, que também antecedem a segunda vinda de Jesus a este mundo, né? E Jesus está convidando a todos a se voltarem, a mudarem de vida, a buscá-lo, a conhecê-lo, né? Para que no seu grande dia você possa ouvir da boca dele, seja bendito, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, né? Para o reino que já está preparado para cada um de vós desde a fundação do mundo, né? Então, que você hoje se sinta tocado pela palavra, né? Pela palavra que é vida, pela palavra que salva, pela palavra que nos transforma, né? Porque se eu disser assim, eu creio em Deus, eu conheço a Deus, mas se não houver mudança em mim, tem aí alguma coisa errada com quem diz que crê, mas não muda, né? Com certeza há algo aí muito errado, porque quem realmente tem um encontro verdadeiro e sincero com Jesus, tem mudança de dentro para fora, e quem está à nossa volta vai ver esta mudança, né? Então, que vocês hoje possam sentir esse anseio, né, de buscar, de conhecer a palavra de Deus e deixar que ela transforme a sua vida. Hoje vamos dar início, né? Daniel, vamos ver aqui o contexto desse capítulo 10, que diz que Daniel tinha já cerca de 85 anos. Ele recebe uma visão profunda, mas antes disso passa 21 dias em jejum até que um anjo chega com uma mensagem poderosa e explica que houve batalha espiritual no mundo invisível, né? Nós estamos no mundo onde nós vemos a olho nu tudo que está à nossa volta, mas há um mundo invisível, um mundo espiritual ao qual nós ainda não temos acesso, né? Mas que há uma grande luta à nossa volta, uma luta espiritual para ganhar ou para Cristo ou para Satanás, né? E também essa luta para que esses anjos que estão a serviço do Deus Altíssimo também possa nos proteger do mal à nossa volta, né? Então, no capítulo 10 de Daniel, nos versos 1,
no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, né? A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, né? Então, desde que aquele anjo se rebelou contra Deus, começou no céu um conflito, né? Esse conflito, depois que Satanás é expulso do céu, ele vem para essa terra, né? Então, esse conflito que começou lá no céu é também um conflito real até os dias de hoje, né? Onde Deus luta para nos trazer para o seu lado e onde Satanás também busca ganhar almas para que fiquem do lado dele e a adorá-lo, né? Infelizmente, nós temos visto pelo mundo que nós temos, né? Quem de fato é o Deus da vida de muitos desta terra, né? Porque pelas atitudes, pelos crimes, pelas violências, por toda a maldade que nós sabemos que existe, então nós estamos vendo a quem é que este mundo está a servir a cada dia, infelizmente, né? Então, no terceiro ano do reinado de Ciro, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A mensagem que Deus vai revelar envolve luta espiritual, futuro do povo de Deus, acontecimentos proféticos difíceis. Nem toda revelação traz conforto, algumas trazem peso espiritual, né? Então, quem é profeta, quem é aquela pessoa que vive em comunhão constante, de jejum, de oração, com certeza vai receber de Deus revelações. E essas revelações, como foi com Jeremias e outros profetas que viviam uma luta constante. Por quê? Porque eles recebiam mensagens que eram muito fortes, né? E Daniel não foi diferente, porque Daniel estava recebendo visões e revelações daquilo que iria acontecer naquele tempo e que iria se estender até os nossos dias. Então isso trouxe muita angústia, muito sofrimento ao espírito de Daniel, à alma de Daniel, né? E revelando o que é que iria acontecer nesses dias que nós estamos vivendo até a segunda vinda de Jesus, né? Então, no capítulo 10, nos versos 2 e 3, diz: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ele chorou durante 3 semanas por tudo aquilo que Deus estava revelando e que trazia muita tristeza ao coração e à alma de Daniel, né? Não comi manjar desejável, nem carne, nem vinho, nem me ungi, né? Então Daniel faz um jejum parcial de 21 dias, o jejum de Daniel, que é conhecido. Sem perfumes, sem carne, sem comidas especiais, em oração e tristeza espiritual. Jejum mais oração abriram portas para a revelação espiritual, né? E assim como foi naquele tempo com Daniel, também é hoje nos nossos dias, quando nós buscamos a Deus em constante oração, em jejum, Deus também vai se revelar para nós, né? Se você ainda não viveu essa experiência, experimente e você verá que através do jejum e da oração, Deus se revelará a você também. Então, Daniel, no capítulo 10, dos versos 4 ao 6, diz: levantei os meus olhos e eis um homem vestido de linho. Seu rosto era como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, a voz como de uma multidão, né? Daniel aqui, ele está vendo um ser celestial glorioso, né? Muitos estudiosos acreditam que aqui aparece um anjo poderoso, né? Ou uma manifestação do próprio Cristo glorificado, pois a descrição é semelhante a Apocalipse no capítulo 1. O reino espiritual se manifesta a Daniel por causa da oração. Oração tem poder. Tanto tem poder da gente vermos coisas do mundo espiritual, como ela também transforma, ela também nos dá saúde, ela nos estabelece, ela nos dá conhecimento, sabedoria. Gente, é maravilhoso
Se você experimentar ter uma vida de oração constante aí onde você está, na sua casa, em qualquer lugar do mundo onde você está me ouvindo, faça essa experiência. Você vai ver a mudança que vai trazer na sua vida e o conhecimento que você vai ter das coisas do alto, né? Então, Daniel, no capítulo 10, versos 7 ao 9, só eu, Daniel, tive aquela visão, porém caiu sobre mim um profundo sono, e o meu rosto se voltou para a terra. Os homens que estavam com Daniel, quando Daniel disse que só ele, é porque tinha mais pessoas com ele, né? Então, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam com Daniel não viram nada, né? Mas sentiram medo e fugiram, né? Eles não viram, mas eles sentiram, né? As experiências espirituais nem sempre são vistas por todos, né? Daniel perde as forças diante da glória celestial. Então, aquele ser era tão poderoso, que Daniel caiu num sono profundo porque lhe faltou as forças. Então, no Daniel, no capítulo 10, dos versos 10 ao 11, diz: Eis que uma mão me tocou e disse: Daniel, homem muito amado, né? Então, aqui Deus está dizendo que Daniel é um homem muito amado pelo Deus Todo-Poderoso, Deus do céu, né? Então, você é muito amado. O anjo toca Daniel e diz algo maravilhoso: você é muito amado. E assim como Daniel ouviu isso da boca daquele anjo, Deus também diz para mim e para você que nós também somos muito amados. Porque quando Jesus veio a este mundo para dar sua vida por mim e por você, ele estava dizendo o quanto ele nos ama, né? Então, assim como no capítulo 9, né, que nós também vimos essa passagem no capítulo 9 de Daniel, Deus reafirma o valor espiritual de Daniel. Esse capítulo 9, esse capítulo 10, ele é muito idêntico ao capítulo 9 de Daniel, certo? Então, no capítulo 10, nos versos 12, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e a humilhar-te, as tuas palavras foram ouvidas, né? Daniel era um homem muito humilde, ele não chegava a Deus com arrogância, mas com muita humildade. Então, logo Deus respondia às orações de Daniel, porque Daniel era mesmo uma pessoa muito especial, né? Pelo que nós aqui vemos o autor descrever da pessoa desse homem chamado Daniel. Então, Daniel orou durante 21 dias, mas Deus respondeu no primeiro dia, né? A oração foi ouvida imediatamente, mas algo impediu a resposta de chegar. Prepare-se para a revelação seguinte, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio, né? Então, Deus respondeu a oração no primeiro dia, mas um príncipe do reino da Pérsia, que significa aqui Satanás, né? Interviu para que aquela revelação não chegasse a Daniel, né? Porque nós não conhecemos, nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual, porque às vezes pedimos algo a Deus e essa resposta Deus já dá no primeiro pedido, mas muitas vezes ela se retarda. E esse aqui é um grande mistério que nós só vamos entender na eternidade, né? Nós só vamos entender quando nós estivermos dentro do mundo espiritual, que é o céu, e ali tudo aquilo que não foi revelado será revelado àqueles que lá estiverem. Então, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio, né? Então aqui é revelado um dos maiores mistérios espirituais da Bíblia,
o príncipe da Pérsia, que é igual a um espírito maligno que influenciava o império persa, né? Então ele resistiu ao anjo enviado a Daniel, né? Miguel, arcanjo, precisou intervir. A guerra espiritual atrasou a entrega da resposta da oração de Daniel, né? Daniel orou, mas havia batalha no reino invisível. O atraso era guerra, né? Então, essa guerra, ela é real, ela é real no mundo espiritual, embora nós não vejamos, mas Deus está a dizer que ela é real, né? Então, no capítulo 10 de Daniel, nos versos 14, diz: vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, que é nos nossos dias, né? O futuro, a visão é sobre o futuro de Israel, o fim de Israel, o futuro de Israel, o fim dos tempos, o conflito entre reinos e o levante do anticristo, que é nesses tempos que nós estamos a viver, que você creia, que você não creia. A minha obrigação é estar aqui nas redes sociais a te alertar para que logo Jesus está voltando, o anticristo aparecerá e irá ter um grande conflito entre os reinos, né? E Jesus está te convidando a mudar de vida, a se arrepender dos teus pecados, enquanto ainda tem tempo. Mas o tempo logo está cada vez mais se encurtando e as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. É triste, mas é uma grande realidade e muitos vão se arrepender quando virem Jesus voltar nas nuvens com grande poder e grande glória. Irão se arrepender de não terem ouvido a mim e a muitos outros que estão aí a proclamar a palavra de Deus, a chamar ao arrependimento, a deixar o pecado dessa terra e a se voltarem para as coisas do reino de Deus. Jesus está voltando, meu povo, Jesus está voltando. Então, Daniel 10 é apenas a introdução aos capítulos 11 e 12 de Daniel, né? Então, Daniel, no capítulo 10, dos versos 15 ao 17, diz: Daniel perde a força física novamente e diz: minhas forças se converteram em fraqueza, não ficou fôlego em mim. A glória espiritual é pesada demais para o corpo humano. Então, a revelação profunda exige quebrantamento, né? Então, aquela revelação, aquilo tudo era tão grandioso, que o nosso corpo, mesmo sendo Daniel, um homem justo e amado de Deus, vivendo no mundo de pecado, não tinha força suficiente para ver tamanha glória. Grande é o pecado dessa terra, que o nosso corpo limitado não tem condição de estar na presença de Deus. É uma tristeza, mas é uma realidade. Então, a glória espiritual é pesada demais para o corpo humano, né? A revelação profunda exige quebrantamento. Então, Daniel, no capítulo 10, dos versos 18 ao 19, diz: não tema, Pai seja contigo, ser forte, né? Ser forte. O anjo levanta Daniel, com um toque libera 3 bênçãos. Não temas, paz, força. Deus dá força sobrenatural ao seu servo para suportar tamanha visão da glória e do mundo espiritual, né? Ô glória, meu povo, ô glória, ô glória. Eu tenho vivido para pregar a palavra de Deus. E queria tanto que Deus derramasse o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que passam por aqui. Tocasse no mais íntimo do ser de cada um de vocês. Que vocês se voltassem, que vocês ouvissem, que vocês acolhessem essa palavra no coração de cada um de vocês e buscassem crer
na palavra de Deus, porque Deus ainda está convidando cada um de vocês para mudarem de vida, para se voltarem para os seus caminhos, para buscar transformação, conhecer a sua palavra, a mensagem da sua segunda vinda, a mensagem dos 3 anjos, que é no livro de Daniel e Apocalipse, que é para os nossos tempos, que é para nós nos salvarmos, para viver com Cristo na eternidade, uma vida de felicidade, uma vida de muito amor, uma vida de perfeição, que é isso que Deus tem preparado para cada um daqueles que o buscarem, se voltarem verdadeiramente para os seus caminhos. Jesus está convidando cada um a todo dia, enquanto ainda a porta da graça está aberta, para que nós nos arrependamos, para que nós nos voltemos para buscá-lo e para conhecê-lo e para deixar que ele transforme a nossa vida. Jesus está te convidando, Jesus está te chamando, Jesus ainda tem a graça para te oferecer. Então, nesse capítulo 10 de Daniel, nos versículos 18 ao 19, o anjo levanta Daniel e liberou 3 bênçãos para Daniel. Não temas. E assim como ele disse para mim e para você, disse para Daniel, disse para mim, disse para você, não temas. E depois disse paz. E depois força. E esse mesmo Deus que derramou essas bênçãos na vida de Daniel, também derrama na minha vida e na sua vida. Temor, paz e força, né? Então Deus dá força sobrenatural ao seu servo para suportar tamanha visão da glória do mundo espiritual. No capítulo 10 de Daniel, dos versos 20 ao 21, agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, que aqui representa Satanás. Depois virá o príncipe da Grécia, mas eu te informarei o que está escrito no livro da verdade. Tudo isso, essa guerra espiritual, a volta para que Deus não conseguisse revelar ao seu servo a verdade que é para o nosso tempo, né? E ele e Satanás, assim como fez com Daniel, como fez no mundo espiritual para que a verdade não chegasse a Daniel, ele também faz hoje na vida de muitos para que essa verdade não penetre nos corações, para que as pessoas não querem saber, para que as pessoas não tenham interesse nenhum pelas coisas de Deus, para que as pessoas não se voltem para a verdade e creiam na mentira e não creem na verdade da palavra de Deus que salva e que liberta. E Jesus está te convidando para que você deixe essa palavra penetrar no seu coração, na sua mente, te libertar do pecado, e para que você assim seja abençoado e tenha o mérito de viver com Jesus na eternidade. Jesus está te convidando, a mim e a você. Jesus todo dia está batendo na porta do nosso coração para que nós deixemos ele entrar e para que ele faça morada no nosso coração, e esse coração está relacionado com a nossa mente, com aquilo que eu realmente priorizo na minha vida, o tempo que eu tenho para Deus, para a leitura da palavra, para a oração, para saber o que é que Deus quer de mim, qual é a mensagem que Ele quer, o que é que Ele quer abrir na minha mente, me alertar de tudo que está acontecendo na minha volta, para que eu não me deixe enganar pelos enganos de Satanás. Satanás é real, meu povo. Satanás é real. Assim como Deus é real, Satanás também é real. Então agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, depois virá o príncipe da Grécia, mas eu te informarei o que está escrito no livro da verdade. O anjo revela. A batalha espiritual ainda não acabou. Depois do demônio da Pérsia enfrentará o da Grécia. Existe um livro da verdade no céu, meu povo. Existe um livro da verdade no céu, onde Deus resiste o plano da história.
de tudo que acontece desde o início do mundo, desde quando no Jardim do Éden Deus criou todas as coisas e está tudo registrado. Nós iremos prestar conta a Deus dos nossos atos, das nossas escolhas, daquilo que nós almejamos neste mundo e deixamos Deus sempre de lado, para fazer a vontade da nossa carne. Onde Deus resiste ao plano da história, então Miguel protege o povo de Deus. A guerra espiritual por trás dos acontecimentos políticos e nacionais, desde que o mundo é mundo até os nossos dias. Estamos vendo diante dos nossos olhos as guerras, tanto deste mundo, como a guerra que há por trás de tudo aquilo que nós vemos a olho nu. O mundo caminhando para o abismo e muitos indo atrás desse abismo e não indo atrás de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus. E Deus está querendo salvar a todos, mas infelizmente muitos não querem. Então, nesse capítulo 10 de Daniel, nós tiramos as seguintes lições para nós. A primeira lição do capítulo 10 de Daniel é: nossas orações movem o céu desde o primeiro dia. Se eu orar, Deus vai me responder, mesmo que muitas vezes a resposta quando vem, não vem de acordo com aquilo que a minha carne almeja, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. No segundo ponto, existem guerras espirituais invisíveis atrasando respostas. Porque nós não sabemos, porque Deus permite, mas um dia nós iremos saber. No terceiro ponto, jejum mais oração é igual a clareza e força espiritual. Quando eu jejum, quando eu oro, Deus se revela, Deus me dá força para que eu consiga prosseguir rumo à pátria celestial. No quarto ponto, Deus chama seus servos de muito amados. Deus nos ama, meu povo. Deus nos ama. Mas nós muitas vezes somos tão desobedientes, tão relapsos com as coisas de Deus, tão relapsos quando pessoas chegam às vezes entregando um folheto para nós, para nos convidar para o que é bom, para o grande banquete com Jesus no céu. E nós não queremos. É besteira ir para a igreja, é besteira ler a Bíblia. Tudo é besteira quando se relaciona com Deus. Quando é com o mundo, está tudo certo. Quando é com Deus, está tudo errado. Eu não acredito, mas acredita nas bobagens, tantas mentiras. E não se volta para as coisas de Deus, para aquele Deus que nos ama, para aquele Deus que quer nos salvar, que mandou o seu Filho para nos dar vida e vida em abundância. Não a vida deste mundo, não a vida de mundo de pecado, dessas ilusões terrenas, mas uma vida diferente. Jesus está te convidando, seja você onde estiver, em que estado que você se encontra nesse mundão de meu Deus. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar dos vícios, das drogas, do cigarro, de tudo aquilo que te afasta dele. Ele quer te libertar. E no sexto ponto, o mundo físico é influenciado por batalhas no mundo espiritual, né? Muitas vezes a atitude das pessoas no dia a dia, no seu local de trabalho, na sua escola, por onde você está, as influências e as suas atitudes condiz com aquilo onde você está depositando a sua confiança. Se eu confio em Deus e esse Deus me transformou, eu vou agir conforme a vontade de Deus. Se o que me influencia são as coisas do pecado, as coisas que são realmente contrárias ao plano de Deus para a minha vida, isso é que vai me influenciar no meu local de trabalho,
na minha escola, no meu dia a dia, onde eu estiver. Eu só vou fazer fluir em mim aquilo que realmente me controla, ou bem ou mal, ou Deus ou Satanás. E Deus está te convidando todos os dias para se voltar para Ele, para deixar que Ele te transforme, seja qual pecado que você tenha cometido, seja de que forma que você está. Ele transforma, Ele muda, Ele liberta. Vem hoje como estás, deixa Jesus tocar o teu coração, deixa Jesus abrir a tua mente, te dar um entendimento que vem do alto e se deixar transformar pelo seu amor, pela sua bondade que liberta, para que nos dá vida, nos dá alegria só em falar o nome de Jesus, alegra o nosso coração. Transforma o nosso dia, saber que mesmo diante da maldade deste mundo, nós temos um Deus que veio a este mundo e morreu para nos salvar, para nos dar vida, para nos libertar do mundo de pecado, que morreu na cruz, ressuscitou e voltará. Da mesma forma que subiu para aquele céu que nós vemos e olhamos, Ele também voltará com grande poder e glória, mas agora virá como juiz. Virá como juiz para dar a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que eu escolhi viver na minha vida. Vem hoje como está, deixa Jesus transformar a tua vida. Deixa Jesus fazer a revolução que tanto tu busca nas ilusões deste mundo, mas que só Ele pode te dar. E no 6º ponto desse capítulo 10 de Daniel, o mundo físico é influenciado por batalhas no mundo espiritual. E no 7º e último ponto, a vitória final pertence ao povo de Deus. Essa é uma guerra que já tem o resultado, e o resultado pertence ao povo de Deus, ao povo que vive para obedecer, o povo que vive para pregar a palavra de Deus, o povo que vive e acredita na segunda vinda de Jesus e crê na eternidade. É um povo pequeno, mas é um povo que crê e está disposto a tudo para ser merecedor dessa vitória, de participar dessa grande festa, desse grande banquete com Jesus no céu. Então Jesus está convidando a cada um dos que por aqui passaram, dos que por aqui aparecem, dos que por aqui ainda vão aparecer. Deixa Jesus entrar na tua vida e fazer a revolução que tu busca nas ilusões deste mundo, e tu verás a mudança que acontecerá na tua vida. Então hoje eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Que Jesus possa realmente fazer morada no seu coração. Que você possa abrir o seu coração para Ele entrar. Porque Ele não entra na vida de ninguém sem que as pessoas dê passagem para Ele. Ele respeita a tua escolha, mas lembra-te que a tua escolha também tem consequências. E Ele, quando voltar, virá como juiz para colocar a ordem e dar a recompensa diante da escolha de cada um. Se escolhi o lado dele, irei com ele. Se não escolhi o lado dele, irei para onde escolhi o lado de Satanás. Então, que vocês hoje reflitam, busquem e se arrependam dos vossos pecados.